aí pessoal, beleza? Aqui é o Lucas, sejam bem-vindos ao Lucas HC. E primeiro eu já quero pedir desculpa por vídeo de ontem, que eu tive que postar o vídeo do Among Us, que foi um pouquinho mais demorado do que o normal, né? Eu posto vídeo de quarta e sexta-feira e não deu pra postar na quarta-feira. Então, basicamente, hoje eu vou contar a história, né, do Cavaleiro Azul, né, nosso querido personagem Jacob, o Jacob Arthur, né, que é o meu personagem principal da escola de cavaleiros. E eu vou contar antes de tudo isso que aconteceu. A missão começa em 1478, né? Eu vou fazer até agora, nesses primeiros 16 anos dele, né? Jacob Arthur, né? Muito chamado de Jack, né? Ou Arthur mesmo, ou Art, nasceu em 1422 e foi morrer em 1580 com 158 anos. Vocês devem estar pensando, cara, como um humano foi viver 158 anos? Isso é simples. Quando você utiliza a joia pela primeira vez, você consegue viver 150 anos sem problema nenhum. Você consegue viver muito mais do que um humano normal, né? Que basicamente vive 100 anos no máximo, ou naquela época vive 50 anos, que é o máximo possível, né? E falando da joia, o nome dele já diz, Cavaleiro Azul, ele tem a joia do Cavaleiro, a joia azul, e ele que utilizou essa joia pela primeira vez na Terra. E foi o líder da primeira missão, primeira equipe terrestre aqui. Ele, como eu falei para você, nasceu em 1922, em 1422 ele nasceu. E 2 anos depois, em 1424, nasceu seu irmão, né, que viria a ter a joia do ladrão, a joia roxa, né, o Lucas. Né? Os dois eles nasceram perto do reino de Nacrin, muito perto, e muito mais perto ainda do reino de Evergreen, numa vila muito perto da Toca da Topeira, né, muito conhecida. É uma pequena vila, né, de tocas, né, porque existem muitos animais que vivem em tocas por lá, e algumas das pessoas vivem ali, e é conhecido como a Toca da Topeira. E lá existe um bar muito famoso, que é o bar do pai dele, né, quando vivia, que viveu lá, que era o pai dele, tinha esse bar e foi passado do seu avô, e ele começou a cuidar desse bar depois que o pai morreu, infelizmente, né? A mãe também, ele não se sabe o que aconteceu com a mãe dele, né? Ele nunca conheceu a mãe, o pai teve que criar ela sozinho, ele sozinho e os dois irmãos também, né? Ela desapareceu em 1430, 8 anos antes de toda a história acontecer. Ele era sempre um garoto muito calmo, muito extrovertido, corajoso e gostava muito de se aventurar na floresta das tocas, né? E sempre gostava de brincar com as criaturas que tinham por lá. Ele também se aventurava muito na Vila das Fadas, e com isso ele conseguiu uma certa inimizade com as fadas, e quase tendo uma guerra entre a Vila das Tocas e a Vila das Fadas. Foi onde ele conheceu a sua primeira parceira, a Bela, uma fada que basicamente era perto da realeza, né? Ela era parentesco do grande rei das fadas, né? Ela era uma prima do rei das fadas, né? Ela era o irmão, deixa eu ver, ela era sobrinha do rei, né? E ele a conheceu e basicamente essa amizade salvou o Reino das Tocas, né? Que era conhecido como Reino das Tocas pelas fadas, que as fadas sempre acham que um outro lugar é sempre um reino, né? Porque eles viviam numa monarquia, a vila era apenas de nômades e pessoas que viviam por lá por conta própria, né? E alguns animais que claramente não toleravam os humanos que viviam por lá, e basicamente a guerra acabou. Não chegou a ter um conflito direto, né? Teve umas pequenas batalhas, umas pequenininhas, com poucos exércitos, mas um conflito onde basicamente um reino vizinho ou uma outra teve se armar contra eles, não precisasse ter de armadura. Outras batalhas aconteceu, mas tão pequenas que basicamente como se fosse uma guerra fria que aconteceu muitos anos depois, mais de 600 anos depois que teria a Guerra Fria, né? O, o Arthur, ele teve que se mudar quando seu pai morreu, né? Porque o reino de Evergreen atacou
a Vila das Tocas, foi uma das primeiras coisas que o reino de Evergreen fez, e com isso ele teve que sair de lá. E com isso ele pegou também uma grande raiva com o reino de Evergreen, né, e o rei de Evergreen, que na verdade eram amigos. Alguns anos antes, ele conheceu o jovem Evergreen, né, da família Evergreen. Eles eram grandes amigos e viveram grandes aventuras no Reino das Tocas porque tinham grandes coisas em comum. Como ele era um príncipe, ele vivia passando por lá porque basicamente o Reino das Tocas já era dominado pelo Evergreen muito antes do próprio reino ser invadido. E quando o pai do Evergreen morreu, né, o Evergreen pai, o Evergreen filho foi e tomou o reino, né, como o próximo sucessor. E com isso, o irmão não queria ser igual pacífico, igual o pai, né? Porque o pai era sim pacífico, mas o filho não foi, né? Uma das coisas foi o combate que o Jacob e o Evergreen tiveram e foi muito feio. Foi muitos anos depois da guerra, da meio que guerra com o Reino das Fadas, né? Que ele ajudou. O Evergreen queria acabar com o Reino das Fadas, mas o Jacob não queria fazer isso, porque não era da natureza das Tocas. As Tocas não queriam realmente uma guerra, e nem o Reino das Fadas queria guerra. E com isso eles duelaram. Foi a primeira vez que os amigos duelaram, né? Com a vitória do Jacob, né? Ele teve que sair, ele não mais voltou nunca mais, nunca mais até ele ter sido rei e invadir o reino das tocas e quase tomar o reino das fadas. O reino das fadas é um reino muito poderoso e por isso ele não conseguiu dominar ele por inteiro. Então, basicamente eu encontrei um mapa, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu encontrei um mapa. Esse aqui é o reino de Evergreen, esse aqui é o reino das tocas, perdão, aqui é o reino das tocas, esse é o reino da Dinacrin, esse aqui é a Torre do Sol, isso aqui é uma floresta que tem aqui, a Floresta Negra, onde muitos animais sombrios existem, né? E aqui é a Grande Gruta, né? Que basicamente onde um rei perdia, ele tinha que ir para lá, né? E muitas vezes ser até executado. E era um ritual, mas muitas vezes acontecia isso. E se você for ver, né, o reino de Nacrin, que é o reino aqui, né, é muito perto com o reino das Tocas, que é super ultra mega perto, né, basicamente uns 20 quilômetros, né, a cavalo e basicamente um pouco a mais a pé. O pessoal usava muito cavalo na época e até o próprio Jacob tinha um cavalo, né, dado pelo pai. E depois que o pai morreu, em 1435, o irmão até tentou viver uns 3 anos juntos, né, com o irmão. O irmão já era bem mais perto da sua idade, né, se você saber. Deixa eu pegar aqui a idade deles aqui de novo. Né. O Lucas tem 15, o Jacob tem 16. Eles tinham basicamente perto de 12, 13 anos na época. E ele tentou ajudar, né, utilizando até o bar, né, que ele tinha, isso até ajudava a sustentar. Mas com o bar, com a invasão, né, e quase a destruição da Toca da Topeira, que foi mudado depois de tempos, né, eles tiveram que sair e eles foram para o reino mais próximo, que é o reino de Nacrin, né, que basicamente era o único lugar onde eles conseguiam ser normais, né, onde eles poderiam viver um pouco melhor, né, e aonde o reino de Evergreen não tinha atacado ainda. Não tinha atacado ainda, né, porque anos depois, muitos anos depois, ele teria que ir lá. Isso é 1437, né? Basicamente uma virada desses dois anos de 1437 e 1438. Quando ele chega lá, o irmão, né, já tem uma má fama, né, de roubar coisas, né? E como no reino de Nacrin, os ladrões, a sentença era cortar a sua mão, né? Era uma regra que tinha lá. O irmão vivia fugindo, nunca conseguia ser pego, né, e tinha sempre ser escondido. E como ele usava um capuz, muitos não reconheciam ele. Né, mas o Jacob, ele sabia que o irmão, o Lucas, ele fazia isso e sabia que isso daria um problemão, né, por exemplo, pegar sua própria mão. Né. O próprio rei, né, colocou uma recompensa enorme para conseguir ver se ele conseguia parar ou alguém pegar ele e
basicamente você executado, perdesse a mão, né? Utilizasse a regra que tinha, né? E com isso, ele sempre quis virar um cavaleiro, porque a guerra já estava tendo seu estopim, a sua ascensão já estava acontecendo, né? A ascensão dele contra o reino de Nacrin, né? De Evergreen versus Nacrin. Né? Eu falo Nacrin, mas é porque o rei chama Nacrin, né? O rei chama Nacrin e o reino Nacrin. Família Nacrin, o Renaker Nacrin, né? É o nome da família. Né? A Elizabeth, né? Muito conhecida como Lot, Elizabeth Nacrin, né? Ah, só para vocês saberem, né? Eu tenho que falar isso daqui porque vai que algumas pessoas não sabem, né? As idades que são divididas, né? Como isso é acontecido na Idade Média, é muito dividido, é dividido bastante, né? Idade antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, e eu acho que é só isso, né? E é dividido assim. A Idade Antiga é de 4000 a.C. até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano, né? A Idade Média é de 1000 até 1453, né? Mil, 1453, né? De 476 depois de Cristo até 1453 com a derrota do Império Bizantino. Já a Idade Moderna é de 1453 a 1789 com eu não lembro, era como se fosse uma igreja, mas aconteceu um incêndio numa igreja, né, e foi um incêndio enorme, né, que teve até um problema no império que tinha por lá, né, nas colônias até, deu um problema, e isso aconteceu e colocou para a Idade Contemporânea, que foi de 1789 começou, e até hoje a Idade Contemporânea. Voltando para a história, né, o Jacob ele sempre quis ser um cavaleiro. Ele sempre via todos sendo cavaleiros, os mais velhos, né? Só podia ser cavaleiro a partir dos 21 anos, né? Que era a idade maior que tinha. Hoje, 18 anos, 21, é quando chega a maioridade. Em alguns países é 21 e ignora o cachorro, né? Mas, como ele tinha 16 anos, né? Ele não podia virar um cavaleiro, então ele tinha que ser um aprendiz, né? E ele quis entrar numa escola que era para os aprendizes de cavaleiros, né? Que ensinavam, né? Tinha escola, só vocês saberem, tinha uma escola. Ele ia para a escola, ele forçava, realmente ele forçava até o próprio irmão a ir para a escola, né? E infelizmente só os ricos, os que tinham a maior parte, né? Os que eram bem ricos, podiam ser cavaleiros e tinham condição até para pagar a própria matrícula, para pagar o material, as armaduras, essas coisas assim, que tinham, né? E como ele era considerado pobre, né? Ele não podia. E foi isso que ele teve que fazer. A única parte que foi meio honrosa que ele teve que fazer, o primeiro roubo dele, né? Na verdade, ele não roubou, foi o irmão dele que roubou, né? Que roubou algumas coisas do castelo. O irmão dele foi pro castelo, roubou e roubou alguns pertences, tipo tiaras, roupas, joias, né? Coisas valiosas para poder pagar a matrícula. E com isso, ele conseguiu pagar a matrícula do irmão e a dele. Sim, galera, o próprio irmão, o Lucas, ele queria sim ser um cavaleiro também, mas não era o cavaleiro honroso que ele imaginava, né? Que o próprio irmão imaginava. Todos, isso é pelo que às vezes até os próprios animais foram representados, para joias também, isso meio que favoreceu, é porque as próprias joias estavam olhando, né? A própria materialização animal das joias, né? E também materialização humana, que eles também podem se materializar humano. Isso eu vou contar no próximo vídeo que eu vou fazer dos 10 mandamentos, que é dessa semana, na quarta-feira que eu vou fazer. Ele foi selecionado para ser o animal cavalo. Ele gostou muito, porque ele gostava muito de cavalos. Ele foi, na verdade, para o reino de Nacrin de cavalo. Sim, e olha só, o reino de Nacrin é mais longe do que o reino de Evergreen. É como se fosse eu ser mais rápido ir para a escola.
sala vizinha, mas eu tenho uma cidade vizinha, eu moro aqui nessa cidade, por exemplo, eu moro em Campinas, tem Hortolândia, mas eu tenho que ir pra Americana, é mais longe, mas tem uma qualidade melhor. Indo por aí, não quer dizer que esteja certo, não sei se Campinas, Americana e Hortolândia tem a mesma coisa de qualidade de vida. Sem isso daí. E com isso ele se habilitou como Cavaleiro Azul e o Cavaleiro da Casa Cavalo, né, tendo seu mascote como cavalo. E na verdade até alguns estranharam um pouquinho, né, porque eles já conheciam ele. Porque, não sei se você sabe, mas os meninos, eles se conheciam. Os meninos não estudavam. Se você sabia, eles não estudavam. Você sabe, é a Idade Média. Vocês veem, é a Idade Média. Ainda tem esses negócios de mulher, sei aqueles negócios. Mas, não indo pelo assunto, acharam meio estranho as habilidades dele, né? Ele mandava muito bem com lanças. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu acho que tá passando um avião. Faz tempo que não passa avião aqui por cima. Faz tempo mesmo, faz tempo que não passa avião. E ele mandava muito bem com lanças, com espadas, mas com lança ele mandava muito bem. Né? E também para jogar coisas como facas, bumerangues e outras coisas, ele mandava muito bem. E só pra você saber, aqui ó, eu não mostrei, eu não sei se eu mostrei pra vocês já, mas aqui ó, essa é a armadura, a primeira armadura que ele teve, né? Teve uma outra armadura que ele teve, mas eu não vou mostrar pra vocês porque é meio estranho, quando ele estiver um pouco mais maior, né? E só pra saber, ele conheceu a Elizabeth, a Lot, né? Ele foi o primeiro a chamar ela de Lot, né? Lá na escola. As mulheres podiam pegar na escola porque as mulheres também viravam cavaleiros. Né? Viravam cavaleiras, ajudavam também na parte de médico, né? De enfermaria. Então elas também podiam estar na escola. Às vezes não se formavam, muitas não se formavam. Era raro uma mulher se formar, mas só pra saber, a filha do rei era a melhor soldada de todos os tempos. Foi a melhor soldada de todos os tempos. E o único soldado que tinha chance de pegar ela era o pai, o rei, e o pai do Jacob. Só pra vocês saberem, o pai do Jacob é irmão do pai da Lot. Eles são primos. Sim, galera, eles são primos. Só que eles não conheciam. Até o próprio pai esqueceu que tinha irmão, né? Lembra que eu falei que tinha um irmão que morreu de causas estranhas, né? Que morreu misteriosamente. Então, esse irmão não morreu. Ele foi para um outro lugar, ele teve que se refugiar por causa de casamento. Ele ia se casar com uma outra pessoa, mas não queria. Ele tinha conhecido a mãe do Charles, a futura mãe do Charles, a mãe do Jacob, né? E com isso ele foi embora e foi com isso que ele foi para Toca, né? E a primeira pessoa que ele conheceu deu o bar para ele. Por isso que ele falava que ele era o avô dele, porque ele já era mais velho, né? E, e seguindo a história, né? Teve o Charles, teve o Jacob e essas coisas assim. E aí o Jacob, né? Ele conhece a Lot, né? A Lot reconhece o irmão, reconhece ele também, porque o irmão, quando o irmão roubou as coisas do castelo, a irmã viu ele e viu o irmão. Mas como eles eram amigos, ele sabia do segredo, né? Desculpa, apareceu, não sei se vocês viram, mas apareceu uma mensagem aqui. E com isso, né, ela, para ele guardar o segredo dela, que ela era princesa, o pai não deixava, e ela não contar que ele ajudou o irmão a roubar, que o irmão podia ser morto e ele perder a mão, né, porque cúmplice também perdeu a mão, né, eles se ajudavam, né, e também começaram até a se apaixonar um pouquinho, né, e indo por aí, foi aí que ele conheceu a joia, né, foi quando as joias caíram na terra, né, basicamente um mês depois as joias caíram, e ela caiu a joia azul caiu bem perto da casa onde eles moravam, né? Lá na Toca. Eles tinham voltado para Toca, né? Eram férias, eles tinham voltado para Toca. E com isso, ele viu a joia e foi quando ele conheceu a joia. Ele tocou na joia pela primeira vez e conseguiu o poder da joia. O portador, ele tem, como eu falei para você, ele tem o poder de se transformar. Ele pode se transformar em qualquer coisa que ele quiser, elemental ou não. Pode se transformar até em outra pessoa, se quiser. E com isso,
né? Ele virou o Cavaleiro Azul para defender a Renina Queen de Everly. Essa é a história do Cavaleiro Azul, do Jacob, e eu espero que vocês tenham gostado. Tem um like aqui embaixo, vai ajudar bastante. Vocês podem se inscrever aqui no canal, é aqui embaixo, só 2 segundos do seu tempo não vai mudar nada. E até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Luca Neve pode ter sido extinto, mas alguns sobreviveram e viraram Lucas HC. E o próximo vídeo vai ser sobre, como eu falei, vai ser o vídeo sobre eu falar sobre as joias dos 10 mandamentos e um pouquinho das histórias das joias também. E o próximo vídeo vai ser a Corrida dos 12. Até mais, pessoal!